Olá, meu nome é Geisa Rocha. E eu sou Cláudio Benevides. Começa agora o programa F de Faca, o podcast para amantes e usuários desse objeto. Nele você vai conhecer algumas curiosidades sobre a história das facas e ter dicas sobre o uso e conservação delas. Vem com a gente! Cláudio, você é economista e trabalha com o mercado de capitais. Como começou o seu interesse pelas facas? Eu gosto de fazer churrasco, fazia churrasco na casa de campo e quando eu me desfiz da casa de campo, eu comecei a fazer churrasco na casa dos amigos e só fiquei só tinha as facas, né? E precisava que as minhas facas, que era a única coisa que eu levava para o churrasco, estivessem bem afiadas e eu tinha uma certa dificuldade de mantê-las afiadas e fui procurar como afiar, perguntar para as pessoas e aí comecei a procurar informação na internet, em livro. Primeiro nos sites dos cuteleiros e nos fabricantes das facas, nos fabricantes das pedras nacionais, mas não sentia que a informação era completa, se tinha um desencontro de informações, então eu comecei a procurar informação em canais de YouTube internacionais, na Alemanha e nos Estados Unidos, e aí eu vi que assim, muita coisa que se dizia não fazia muito sentido e realmente consegui confirmar isso, estudar isso, e aí eu comecei a estudar cada vez mais, estudar metalurgia, coisa nesse nível de informação. Tudo isso como hobby, né? Tudo isso nos finais de semana, ainda dividindo com alguns outros hobbies que eu continuo tendo, um pouquinho menos de paixão, fotografia, vinho, viagens. Eu tenho alguns hobbies, sempre fui dado a mergulhar nas coisas que eu gosto. Esse é mais uma, só que esse já está forte há algum tempo, né? Já tem algum tempo que eu estou me interessando por facas e tentando estudar, conhecer, colecionar mais facas. Em relação às informações, o que você faz com as informações? Na medida que você foi aprendendo mais sobre elas, como é que você foi organizando todo esse conteúdo? Eu fui catalogando as coisas e fui escrevendo, guardando tudo em computador primeiro, acompanhando, eu me inscrevi nos canais que eu achava interessante, eu fui pesquisando e coletando informação e escrevendo essa informação. Eu consegui, eu acho que, fazer um conjunto grande de informação. E também comecei a comprar novas facas, novas pedras, testando, afiando algumas facas para amigos, fazendo teste daquilo que eu estava aprendendo. E mais ou menos há uns 2 anos você começou um projeto diferente, né? Que foi começar a gravar, a compartilhar esse conhecimento que você foi adquirindo com os telespectadores. Como é que foi a concepção do canal F de Faca no YouTube? Na verdade, isso começa... Eu reparei que eu gostava de falar sobre esse assunto, meus amigos prestavam atenção no que eu estava falando, parecia que a minha informação era útil e daí surgiu a ideia, vamos começar a organizar essa prestação de informação e aí daí surgiu a ideia do canal no YouTube, de começar a fazer videozinhos para divulgar isso. Há 2 anos atrás eu fiz o primeiro vídeo e venho fazendo alguns poucos vídeos ao longo desse tempo. Nos últimos 6 meses eu dei uma acelerada nisso e agora a gente está para lançar esse canal. E o que as pessoas vão poder encontrar nesse canal? Tudo quanto é tipo de informação a respeito de faca, afiação, pedras, curiosidades e maneiras que eu acho que é importante, maneiras de você resolver o problema. Se você tiver necessidade de afiar, não tem dinheiro para comprar uma pedra bacana, vamos lá, tem diferentes maneiras de fazer, existem diversas maneiras de resolver um problema e eu acho que isso é uma coisa que eu acho que dá para aprender também um pouquinho com o canal, que olha, sempre tem uma maneira diferente para você resolver aquele problema, se não vai para um lado, vai para o outro. Tanto comprando quanto produzindo, né? Porque você também tem essa curiosidade de produzir pedras de afiação, trabalhar um pouco mais esse perfil. Dá um spoiler pra gente do que os primeiros programas, pelo menos, que você já gravou, vão contar um pouquinho. Primeiro eu vou falar um pouquinho, quando eu comecei a fazer o processo mesmo de afiação, comecei a usar as pedras disponíveis aqui e eu ainda não conhecia algumas pedras um pouco melhores daqui, achava as pedras importadas caríssimas. E aí eu fui procurar o que eu podia substituir isso e encontrei alguns materiais simples e muito baratos que podiam substituir
pelo menos de maneira provisória, e fui construindo isso. Então eu mostro um pouquinho do que eu consegui fazer, do que eu construí, para solucionar determinados tipos de problemas. Ou seja, você sempre consegue solucionar um problema sendo um pouquinho criativo e tendo um pouquinho de trabalho, né? Se você tiver vontade, tiver interessado, dá para solucionar. E é isso que eu vou tentar mostrar. E também vai ter alguma coisa a respeito de mostrar algumas facas, alguns testes de afiação, afiação em diferentes pedras, como é que a gente alcança a afiação. Eu acho que tem muito assunto disso, de você fazer teste com facas, teste com pedras, comparação. Eu acho que dá para fazer muita coisa. E contar muita história. Tem muita história para ser contada, muita explicação para ser dada a respeito desse universo de cutelaria. Eu falo muito mais da cutelaria para a cozinha, né? Seja churrasco, cozinha japonesa, a cozinha internacional, do que a cutelaria de faca esportiva, né? Faca de caça. E quem você está mirando assim como público-alvo do seu canal? Principalmente quem gosta de faca, precisa o uso de faca. Primeiro, eu acho que os cozinheiros amadores, mas mesmo para o pessoal já profissional, iniciante, seja de faca ocidental, da cozinha ocidental, seja do sushi man, eu acho que eu consigo trazer uma informação a respeito de conservação e de afiação de faca interessante. Eu acho que esse público é o primeiro, e qualquer pessoa que goste de faca ou que goste de conhecer mais um pouco sobre qualquer coisa, eu acho que tá lá. Eu tenho muita curiosidade, tem muito assunto que eu acho que é curioso, que eu posso falar do que eu vim aprendendo ao longo desses anos todos. Eu acho que são mais de 10 anos estudando esse assunto. Aos pouquinhos eu fui me enfronhando nesse assunto. Eu acho que tem muita coisa para falar. Como eu disse no início do programa, a gente tem a nossa área de dicas. E a primeira dica, eu queria que você fizesse uma lista dos top 5 dos canais que você busca referências e que inspiraram também a criação do F de Faca. Eu acho que o principal canal é um canal de um americano chamado Nick Cram. O canal dele chama Perfection, que ele é apenas uma pessoa que fala sobre afiação de facas. Ele tem um conjunto gigantesco de facas, ele recebe muitas facas de diversos fabricantes no Japão, nos Estados Unidos, e apresenta essas facas e a afiação e as pedras, faz comentários sobre todas as facas e todas as pedras. Eu acho que foi o principal. Além dele, canais de grandes importadores e afiadores nos Estados Unidos. Japanese Knife Imports, Cutlery & More, Corin Knives, Knife Planet. Acho que são esses 4 que têm diversos vídeos a respeito de diferentes facas, diferentes afiações, mostrando a afiação de cada tipo de faca, comentando o processo de afiação. Para esse assunto, acho que são os principais canais internacionais. Então, hashtag fica aqui a dica, e a gente espera vocês na próxima semana, em que nós vamos falar um pouquinho sobre a história das facas. Fica ligado, até a próxima!